Muito bem, vocês chegaram até aqui no último vídeo da segunda parte do nosso curso de probabilidades. Para arrematar o final dessa segunda parte, desse segundo capítulo aqui do nosso curso que tem 3 divisões, a gente vai ver covariância e coeficiente de correlação. Eu sou o Thiago Marum, no backstage nós temos o querido Vinícius Castanho e vem com a gente que a gente já te explica tudo. Vai! Primeiramente, sejam bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Sem mais delongas, eu vou pedir conjuntamente para você não se esquecer de dar o like, não se esquecer também de compartilhar com seus amigos, e pessoas interessadas, e também não deixar de se inscrever no nosso canal para ajudar a gente aí na disseminação do conhecimento, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de sempre, e agora que a gente fez conjuntamente os pedidos, vamos resolver problemas de probabilidade conjunta, que é justamente o tema das nossas 2 últimas aulas. Só recapitulando aí para você não ficar muito perdido, eu vou piscar na nossa apostila digital e falar o tema que a gente veio trabalhando, em que a gente apresentou a distribuição de probabilidade conjunta, que era basicamente aquela tabelinha que tinha os valores de x e de y. A gente fez esse exercício que está na sua tela aí, juntos ainda naquela aula. A gente também definiu nesse contexto as funções marginais, as distribuições marginais de probabilidade para a variável x e para a variável y. A gente viu que era só separar cada uma para o seu canto. E a gente também trabalhou no primeiro vídeo desses 3, versando sobre variáveis bidimensionais, a independência de eventos no caso de variáveis conjuntas, que se traduzia em uma célula na sua tabela de distribuição, então um p de x, y. Se as variáveis fossem independentes, cada célula, esse p de x, y, seria igual à multiplicação das marginais, cada uma no valor respectivo ali, x no valor de x, y no valor de y lá da sua célula da tabela 2D. Tá bom? Então, a gente viu isso, fez exercícios com Vinícius Castanho e na aula de hoje, deixa eu agora piscar para a nossa lousa digital, a gente vai introduzir mais 2 conceitos e finalizar com o último exercício. Esse tema, que costuma, às vezes, amedrontar pelo nome, já que a pessoa tem esse costume de falar variância é uma coisa difícil e aí você chega com covariância, mas a ideia aqui é de desmistificar isso para vocês e tornar a coisa um pouquinho mais aí palatável e fazer vocês passarem, tudo bem? Tá confiante? Tô confiante. Então, confia em mim que a gente vai resolver isso agora. Deixa eu fazer uma primeira introdução aqui, numa outra maneira, sobre valor esperado. A gente estava vendo nas últimas aulas, faz um tempinho, a gente viu o valor esperado, talvez no início desse segundo trecho. Caramba, ficou bem grossa essa linha, mas eu vou deixar, vou só diminuir um pouquinho. A gente viu no início dessa segunda divisão, desse segundo capítulo do nosso curso, valor esperado de uma variável x, e a gente denotou por e de x. O que era o e de x? Você tem os valores todos, e aqui eu estou ordenando eles aqui conforme eles podem ocorrer e tal, fazendo uma ideia só mais qualitativa aqui. O valor esperado seria algo que estaria no meio de todos eles. Se todos fossem 1, qual que seria? Lembra dessa ideia? A gente falou bastante disso lá. O valor esperado de x retorna o valor se todos eles fossem um só, qual que teria mais chance, qual que seria ele? Então, se todas as pessoas, você tem a altura das pessoas, é a sua variável x. A altura média das pessoas é equivalente a dizer, se todas fossem uma só, qual altura essa uma pessoa só teria, Essa pessoa representativa de todas teria qual altura? E muito bem, e de maneira análoga, a gente viu, junto lá do valor esperado, a gente viu a variância desta variável, que era quantos dados estão espalhados ao redor dessa sua variável x, da média dela, Então, se você tivesse uma variância maior, você teria dados mais dispersos, mais longe dessa média. E se você tivesse uma variância menor, quer dizer que os dados estão mais condensados ao redor dessa média.
A variância em si tinha uma unidade que era o quadrado da sua medida original, então no exemplo da altura, a variância das pessoas que você está avaliando estaria em centímetros ou metros quadrados, enquanto a altura está em centímetros ou em metros, e aí a gente passou ainda a raiz da variância para calcular o chamado desvio padrão. Muito bem, desviou um pouco a atenção, mas deu certo. E a gente trabalhou com isso na variável 1D, e dali para frente a gente viu vários modelos que eram dados pela sua distribuição, seu valor esperado e a sua variância. E com isso a gente tinha tudo que a gente precisasse. Agora o caso é 2D, então eu vou tentar colocar aqui graficamente junto desse 1D que eu tinha feito, mas agora talvez com uma espessura de linha mais adequada, eu vou tentar dar essa noção. Você agora vai ter a sua variável, ela tem o x e o y. Para cada uma delas você tem o valor esperado. Eu aqui só vou colocar o valor esperado, não vou ficar plotando elas, tá? Eu só estou colocando aqui a variável que seria resumida, que resumiria todas. Muito bem, então você tem um ponto agora no espaço que é o valor esperado de x e o valor esperado de y. Você já vai representar isso bidimensionalmente como uma batalha naval em que você põe o x num canto, o y no outro e chega num pontinho. Esse é o seu centro. A sua variável que antes só tinha uma dimensão e portanto era uma linha e você colocava a média ali mais próxima do que seria o meio daquele conjunto, agora ele é um ponto no espaço que tem duas direções. Muito bem, e a variação agora é ao redor deste ponto. O ponto que tem média é x em x e média y em y. E, portanto, você está medindo quão mais espalhados estão os dados ao redor desse ponto central. Eu estou fazendo aqui com várias circunferências para dar essa ideia de que maior variação vai deixar os dados mais espalhados nessa superfície e menor variação vai deixar eles mais condensados nessa superfície. Inclusive, já fica aí o convite, quando a gente revisitar isso no nosso curso de estatística, que nesse momento que eu gravo agora está sendo elaborado e vai ser publicado aqui no canal, e por isso que você não pode deixar de se inscrever, para não perder quando ele for publicado, a gente vai tratar esse tipo de variações com representações gráficas. E essas curvas de nível que eu fiz aqui, esses vários círculos concêntricos, tem muita coisa legal para visualizar com dados, que vai ser o tema de estatística, continuação natural do que a gente está tendo nesse curso de agora, teoria de probabilidades. Muito bem, até aqui, tudo bem? Revisão feita? Tudo certo. Ótimo. Então, a variação ao redor daquele ponto central vai se chamar covariância, porque ela covaria em x e em y. Ou seja, se antes você só tinha uma variação, porque só tinha um, agora você tem uma covariação. A ideia é um pouco essa. E como que a gente calcula? Eu vou até relembrar aqui uma fórmula de bolso que a gente deixou lá no contexto de variância, e que era o seguinte: a variância de x podia ser denotada por sigma ao quadrado de x também. Ela era calculada de uma maneira mais prática como a esperança matemática, o valor esperado de x ao quadrado, uma função, menos o e de x, peraí que eu fiz já errado, menos o e de x, que é um valorzinho, um número, e este número ao quadrado. A gente falou exaustivamente sobre essa notação. O que eu quero mostrar agora é que quando eu for variar duas variáveis, a gente vai ter um análogo disso. Em vez de ter variação em x, a gente vai ter covariação, e as entradas que antes era só x, agora vira x e y, que a gente vai denotar por x, vírgula y. Onde você tinha o valor esperado de x ao quadrado, agora você vai ter o valor esperado de x vezes y, porque você tem duas, então se antes você tinha o valor esperado de alguma coisa que tinha um quadrado, agora você também tem. Em termos dimensionais, você está tratando da mesma grandeza. E se antes você pegava aquele valor, que era a sua grande média, e elevava ele ao quadrado, agora você não vai pegar ele e elevar ao quadrado, que seria multiplicá-lo uma vez por ele mesmo. Vai ser pegar o valor em x e multiplicar pelo valor em y. Eu estou tentando fazer isso num efeito cascata, tentando simular aqui uma ideia de generalização do 1D para o 2D. Espero que você tenha acompanhado bem. Se não ficou claro, comenta aí nos comentários, deixa nas dúvidas. Mas a ideia principal é que você entenda de onde veio, ou pelo menos qualitativamente, de onde veio essa ideia de covariância, né? O que ela mede.
E uma vez que você entendeu que ela mede, chegamos nessa equação, eu vou até agora apagar e só deixar a nossa definição que já estava aqui, a formulação que já estava. Então, covariância de x e y vai ser o valor esperado de x vezes y, que é uma função, né? Vai ser x vezes y, vai ser uma função, e é o valor esperado de uma função, menos o valor esperado em x vezes o valor esperado em y. São coisas distintas e com o exercício vocês vão ver que realmente a coisa vai ficar mais clara. A gente tem também uma propriedade importantíssima aqui e que vai ser bastante usada e que pode ser cobrado se você estiver fazendo algum curso de graduação ou pós, enfim, que envolva a teoria de probabilidade e mais de uma variável, que é o seguinte: se x e y são independentes, então se eles são independentes, a covariância é zero. Isso só tem uma setinha para a sua direita, só tem uma seta para cá. Por quê? Porque se a covariância for zero, isso não significa que as variáveis são independentes. Só vale a ida. Então, quando são independentes, se você fizer este cálculo de covariância, ele vai dar zero. Tá bom? A gente vai ver no exercício como que trata esse tipo de coisa e como calcula a covariância. Muito bem. Ok. Até aqui, legal, a gente já poderia tratar com exercício de covariância, mas eu vou tentar ainda estender isso daqui um pouco mais para a gente ver os dois conceitos e já arrematar com o exercício. Sua covariância, pensa como se fosse a variância por caso 2D, então sua covariância, ela tem uma determinada unidade. Só que x e y são variáveis distintas, pode ser que elas não tenham a mesma unidade, então pode ser que x seja altura e y seja peso. De alguma forma elas estão relacionadas, a média da altura com a média do peso, enfim. Você pode ter um problema que literalmente as unidades são distintas, uma é quilo, outra é metro, e elas podem ter escalas muito diferentes. Você pode ter em x uma variação, vamos colocar em números, sem ser altura e peso, vamos colocar como qualquer coisa. Você pode ter x de 0 a 1000 e y de 0 até 2. Se você fizer a conta, a sua covariância vai ficando um valor muito grande ou muito pequeno, muito sensível se você mudar, e isso não é interessante. Então, uma forma de tentar adimensionalizar isso, ou seja, deixar isso numa unidade ali que tenha uma escala sempre adequada, foi proposta ali pelo Pearson com o seu chamado coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação é dado pela letra ρ. Você vai ter o coeficiente de correlação entre duas variáveis. Aqui só faz sentido correlação se você tiver uma relação. No caso 1D você não teria como ter um coeficiente desses. É literalmente uma relação entre x e y. Nesse caso, tá, só para você não ficar aí muito perdido, o que a gente está falando é um coeficiente que tenta juntar os dois por uma reta. A gente vai explicar isso daí mais exaustivamente lá em estatística, mas agora o que precisa ficar claro eu estou tentando associar os dois, e portanto o meu coeficiente de correlação é uma medida de associação de variáveis. E como eu calculo ele, que é a parte que mais nos interessa, vai ser a covariância de x e y sobre, e aí covariância estaria na unidade ao quadrado, e a gente quer uma escala adimensional, a gente quer um coeficiente que não tenha unidade. Ele resolveu dividir pelo desvio padrão de x, que é a raiz da variância de x, vezes o desvio de y. Então você tem covariância dividido pela multiplicação dos desvios. Isso vai retornar um valor que numericamente está como que eu posso colocar? Numericamente ele está associado. Definido? Não, está contemplado, pode ser a palavra. Ele está contemplado no intervalo de -1 até 1. Então, o seu ρ, ele pertence a esse intervalo. No mínimo, o menor valor dele é -1 e o maior valor dele é 1. A gente vai ver mais pra frente o que isso significa, mas por enquanto a ideia é, se o seu coeficiente for positivo e valer 1, você tem uma relação perfeita entre x e y. E se você tiver um coeficiente -1, você tem uma correlação perfeita em que, quando x aumenta, o y cai. A ideia de correlacionar eles é, se for positivo, quando um cresce, o outro cresce. Se for negativo, quando um cresce, o outro cai. Legal. Dito isso, coeficientes mais próximos de 1 são mais fortes. Então, mais próximo de 1 ou -1, mais forte. Mais próximo de 0, menor a magnitude, a intensidade de associação entre as duas. Lembrando que
Se eu tiver variáveis independentes, a minha covariância é zero e, portanto, o meu coeficiente de correlação é zero também. Muito bem, para teoria de probabilidades, acho que esse é o arcabouço geral aqui, teórico. Que chique. Arcabouço é bonito. O arcabouço teórico que a gente precisa para resolver exercícios. Então, a gente apresentou covariância, a medida de dispersão ao redor de um valor central, que nesse caso era um pontinho no mapa, calculado com valor esperado xy, valor esperado x e valor esperado y, e coeficiente de correlação, um coeficiente que ele pega covariância e tenta adimensionalizar para ter uma ideia da intensidade de associação das duas variáveis. Agora sim, vamos chegar lá no nosso exercício para deixar isso daqui claro e poder ir para casa com 2/3 do curso concluídos. Certo? Então, vamos ler esse exercício. A tabela abaixo mostra a distribuição de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias x e y. Vou deixar você olhando um pouquinho enquanto eu tomo uma água. Muito bem. A gente já vê ali que x varia entre 0 e 1 e y varia entre 0, 1 e 2. Então, foi o que eu falei lá na nossa penúltima aula. Não necessariamente esses valores são iguais para x e para y, não precisam assumir necessariamente um 0 e outro 0, e muito menos ter a mesma quantidade de valores. Então, nesse caso, x assume 2 valores possíveis e y assume 3. Muito bem. Sabe-se que a covariância xy igual a 0. Sabe-se que a covariância é 0. Ok. Dentre as afirmações a seguir, quais são verdadeiras? X e y são variáveis independentes. Calma, a gente vai ver. A gente acabou de ver lá em cima que quando são independentes a covariância é 0. Eles nos deram um exemplo que a covariância é 0. Eu ainda teria que testar a independência entre os eventos. Então, muito bem, vamos com toda a calma do mundo. Que mais ele pergunta no item B? Ele fala que o coeficiente de correlação é 0. Aqui a gente já pode afirmar que sim, que é 0, porque se a covariância é 0 e o coeficiente de correlação tem ela no numerador, então ele também é 0. Tudo bem. E ele pergunta A dividido por B, A sobre B igual a 2. Quem é A e B? A é um valor aqui, uma célula da tabela, e o B é outro. E ele deixou aqui elas incógnitas por enquanto. Então a gente vai ter que descobrir isso durante o exercício. E o valor de C... O valor de C não. O tópico C tem lá a esperança de y, o valor esperado de y vai ser 1, e o valor esperado de x vai ser igual ao de xy. Então, vamos fazer com toda a calma do mundo, primeiro olhando essas incógnitas que a gente não conhece. Eu falaria para vocês, se esse fosse um exercício qualquer e não apresentando conceitos, que a gente varreria o espaço amostral, isso é, somaria todas as probabilidades aqui, igualaria a 1. A gente vai fazer isso, mas daqui a pouco. Primeiro eu quero discutir com vocês um dos temas da aula de hoje, que foi justamente a covariância ser 0. Então, eu vou colocar aqui covariância igual a 0, e eu vou escrever aquela expressão da covariância, a gente vai igualar a 0 e ver o que a gente pode descobrir com isso. Então, a expressão da covariância era valor esperado de x vezes y menos o valor esperado de x, que multiplica o valor esperado de y. Legal. Isto é igual a 0. Muito bem. Agora, vamos fazer então cada termo ao seu tempo. Vamos pegar esse em verde, que é a esperança, o valor esperado de x vezes y. Como eu calculo o valor esperado de x vezes y? A gente não deu o conceito até aqui, a gente não tinha apresentado isso, mas a gente vai tentar generalizar o que você já sabe. O valor esperado em x seria pegar cada valor de x, multiplicar pela probabilidade de ocorrência e somar para todos os valores. Seria uma grande ponderação dos valores de x pelas suas probabilidades. X vezes y vai ser a mesma coisa. A gente vai pegar o valor em x, multiplicar pelo valor em y e ainda vai multiplicar isso pela probabilidade de ocorrer o x valendo esse x e o y valendo esse y. Então você vai pegar o valor em x e o valor em y e a probabilidade de acontecer os dois lá na sua tabela. Isso vai ser um termo. E aí você vai somar isso para todos os termos e, portanto, para todas as células da sua tabela e vai chegar no valor esperado de x vezes y. Logo de cara eu quero mostrar para vocês que quando a gente fizer essa continha, e eu vou deixar para você fazer com toda a calma do mundo aí no seu lar, no aconchego do celular ou na sala de estudo, enfim, onde você estiver, eu vou fazer os dois primeiros termos, mostrar para vocês que
para o zero ele já tá tranquilo e só pegar os que interessam para a gente. Então, vamos pegar a primeira célula que temos aqui, que é azinho. Azinho é uma probabilidade de ocorrência, vai entrar aqui nesse termo. O x para ocorrer azinho é 0 e o y para ocorrer azinho é 0 também. Quando eu multiplicar 0 vezes a, vai dar 0. Então, essa célula não entra na nossa conta. Eu poderia estar somando, se eu fosse escrever completo, eu escreveria 0 vezes a. Aí o próximo termo seria x valendo 0, y valendo 1 e o 20%. Só que eu já sei que quando eu multiplicar 0 por 1, vai dar 0. Então vai dar tudo 0. Então eu não preciso ficar colocando no somatório basicamente nenhum termo que tenha esta linha em x, nem esta linha em y. Tá bom? Eu vou só deixar aqui indicado, ó, se você fosse fazer essa primeira linha, você ficaria com 0 vezes a, teria que somar com 0 vezes 1 vezes 0,2 mais 0 vezes 2 vezes b, no caso que eu risquei aqui, mas era o b. Como todos esses termos são zero, eu já estou tirando esses termos todos. A primeira coluna segue a mesma ideia, porque a primeira coluna tem o y igual a 0. Então, quando você multiplicar qualquer que seja o valor de x, no caso 1, por 0 vai dar 0. Então, esse termo já foi embora. Os que nos interessam para fazer essa conta são estes dois que eu estou marcando aqui, quando os valores de x e y são não nulos. Então, para o valor de x valendo 1, que é esse termo aqui, com y valendo 1, eu vou multiplicar 1 vezes a probabilidade, 0,2. Muito bem. E eu vou somar isso com o próximo termo que está à direita do seu vídeo, que vai ser quando x vale 1 e o y vale 2. Deixa eu até deixar a coisa mais fácil aqui, mas quando x vale 1, o y vale 2, a probabilidade é 0,1. E aí se eu fizer essa conta, 0,2 mais 0,2 também, vai dar 0,4. Então este termo aqui em verde, aí eu vou colocar já em verde também, vale 0,4. A gente fez junto. Muito bem, agora o valor esperado para x. Você poderia fazer de duas maneiras aqui. Você pode criar a sua probabilidade, a sua distribuição marginal de x, e aí eu vou fazer ela aqui só a título de consolidação desses temas que vocês estão vendo. Então, probabilidade em x marginal vai ser o somar os termos todos em y. Vai ser a mais 0,2 mais b, que ficaria nessa parte aqui. A mais 2 mais 0,2 mais b, ok? E embaixo a gente teria 0,1 mais 0,2 mais 0,1, que seria 0,4. Legal. Essa seria a probabilidade marginal. E aí, com a marginal, eu calcularia o valor esperado. Mas eu acho que dá para ensinar vocês aqui a já olhar isso na tabela. O valor esperado em x vai ser eu pegar a somatória de x vezes a probabilidade do x assumir aquele valorzinho. Então, vamos colocar para a primeira linha. X vale 0. Vou colocar aqui embaixo em, sei lá, laranja. X vale 0. E eu vou multiplicar isso pela probabilidade do x valer 0. Que é quanto? São todas essas somas aqui, ó. Justamente aquela parcela da marginal. Mas o que eu estou querendo mostrar é que você não precisa necessariamente ficar construindo as marginais. Você já pode olhar a tabela e somar. Nesse caso, esse primeiro termo, por ter um 0 aqui, vai ser 0. Então, eu usaria esse termo, que é 0, e eu somaria com o termo da linha de baixo, que vai ser quando x vale 1 e a probabilidade do y, e a probabilidade do x assumir esse valor vai ser 0,1 mais 0,2 mais 0,1. Que vai dar incríveis 0,4. Deixa eu colocar aqui. Então, vai dar 0,4 aqui. Muito bem. Se você for fazer essa conta para o y, você vai chegar num valor. Mas aqui a gente já está vendo por essa equação que a gente sabe do enunciado que o e de y vai ter que dar 1. Porque se ele não der 1, essa equação em cima aqui, essa parte aqui, não seria verdadeira, não seria 0. E, portanto, você não teria o que o enunciado te falou, que é covariância igual a 0. Então, a gente já descobriu que o e de y é igual a 1, só que agora a gente vai calculá-lo, porque a gente tem incógnitas lá no meio. Como é que eu faço o valor esperado de y? Bom, eu tenho que fazer, vamos colocar aqui, deixa eu ver, roxo,
somatório de y vezes a probabilidade do y assumir aquele valor. Então, y valendo 0 já não entra no nosso somatório, vou deixar ele quieto. Y valendo 1, quando y vale 1, a probabilidade de y sair como 1 vai ser 0,2 mais 0,2, que é 0,4. E aí eu vou somar com o outro termo, que seria a terceira coluna. Quando o y vale 2, eu vou multiplicar isso por b mais 0,1. Legal. Então, esse valor esperado de y, calculado dessa forma, me retornaria 0,4. Vou colocar até aqui em cima para a gente já deixar ele resumido. 0,4 mais 0,1 vezes 2, então 0,6 mais 2b. Essa seria a conta que retorna o valor esperado de y, que eu sei que é igual a 1. E, portanto, eu consigo, tirar dessa expressão o meu valor de b, que vai ser justamente 0,2, não é mesmo? Porque 0,2, quando eu multiplicar por 2, vai dar 4, 0,4, e quando eu somar com 0,6, ele vai dar 1. Então eu descobri o valor de bzinho só pela propriedade que o enunciado me deu. E agora sim, você que estava aí preocupado e ansioso em varrer o espaço amostral, a gente tendo um b de 0,2 aqui no nosso enunciado, se a gente somar tudo, tem que dar 1, e o que falta é a. Então, deixa eu até dar um zoom aqui. Para você somar tudo, você vai ter 20% com mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 10, 70, com mais 10, 80, e portanto o a tem que dar 0,2. Muito bem. Até aqui descobrimos a e b. Legal. O a é de fato igual a b. Então, no primeiro tópico que pergunta isso, se o a era igual a b, a gente vai pôr que aqui tudo bem. Perdão. Aqui, a igual a b, a gente tem que colocar um correto. A gente ainda tem que verificar se as variáveis são independentes. Daqui a pouco a gente faz isso. O segundo exemplo falava de coeficiente de correlação igual a 0 e a gente sabe que é verdade também, mas o a sobre b não vai ser igual a 2, eles vão ser iguais. Então, essa alternativa não é verdade. Então, você fazendo prova já ia excluir o que aparece com b. A gente tem que saber qual que é verdade, se a a é verdade ou se a c é verdade. Vamos aproveitar que a gente já começou e ver se eles são independentes. Para eles serem independentes, eu tenho que pegar uma célula, multiplicar as probabilidades marginais, e isso tem que dar o valor dessa célula, Então vamos pegar 0 e 1. Quando o x vale 0 e o y vale 1, a minha probabilidade é 0,2. Se você chegar no seu aconchego do lar e fazer a distribuição marginal do x valer 0, o x valer 0 vai ser a mais b mais 0,2, que vai dar 0,6. Aqui, esse é um em x. P de x valer 0. Se eu multiplicar isso pelo p de y valer 1, teria que dar 0,2. Vamos ver agora o p de y valer 1. Para o y valer 1, eu teria que multiplicar 0,2 com 0, eu teria que somar 0,2 com 0,2, daria 0,4. E, portanto, essa multiplicação daria 0,24 e não 0,20. Se isso vale para uma célula, se já não é igual para uma célula, as variáveis não são independentes. E, portanto, o item A estaria errado. Porque ele estaria metade errado, mas ele perguntou se a afirmativa toda estaria certa ou errada, então estaria errado. E agora, ao final, vamos ver o último item. E de y igual a 1, a gente chegou nisso já, o e de y é de fato 1. E o e de x, que é 0,4, que está aqui, é de fato igual ao e de xy, que é 0,4 também. Então, só a alternativa C é verdadeira e, portanto, a alternativa B da sua questão é a escolhida. Tá bom? Acho que a gente já se alongou, talvez seja o vídeo mais longo desse curso, mas eu queria relembrar você, voltando aqui para nosso estúdio da banda, que a gente completou em 3 aulas, as 3 últimas, todos os conceitos que a gente vai abordar num curso geral de teoria de probabilidades relacionados a probabilidades conjuntas, variáveis bidimensionais no caso discreto.
E agora que você tem todos esses conceitos e como o Vinícius bem falou no último vídeo, a gente sempre está acumulando tudo que a gente vai aprendendo, vai sendo cobrado nos exercícios seguintes. Eu espero você na terceira parte do curso, que vai começar os nossos modelos contínuos. E toda essa conversa vai sempre sendo acumulada para então a gente finalizar esse curso de teoria de probabilidades e vocês saírem sabendo, sendo aprovados, usando no seu contexto prático e tudo mais, tá bom? No mais é isso, não saia desse vídeo com dúvidas, deixa nos comentários, se inscreve, dá uma olhada no nosso site para pegar apostila e exercícios complementares e foi um prazer estar com vocês, até o próximo vídeo, valeu!